Hoje eu vou te entregar um episódio diferente de tudo que a gente já fez aqui. Não é um tema, não é uma dica pontual, é uma aula completa do começo até o final do episódio sobre como construir uma rede de revendedoras que vão trabalhar por você. Vão multiplicar as suas vendas e levar o seu produto para lugares que você nunca chegaria sozinha. Se você ainda vende só por conta própria, esse episódio vai abrir um caminho que talvez você nem sabia que existia. E se você já pensou em ter revendedoras, mas não sabia por onde começar, hoje você vai sair daqui com um plano completo. Então fica comigo até o final desse episódio, que esse é o mais completo que eu já gravei até agora. Antes de qualquer passo prático, eu preciso te explicar exatamente como funciona esse modelo de revenda, que é o famoso consignado. Porque muita gente tem uma ideia errada do que é o consignado e acaba criando uma expectativa errada. E expectativa errada vão gerar problemas futuros. Portanto, no consignado, você entrega as peças para a revendedora, entrega um kit que você vai montar com o perfil da região e da revendedora. Ela vai receber as peças, não vai pagar pelas peças na hora. Ela vai ficar um tempo com aquele kit. Pode ser 30, 60, no máximo 90 dias. Tem que pensar no seu fluxo de caixa, porque são 90 dias sem receber nada. Terminando esse tempo, ela vai te devolver as peças que ela não vendeu e vai acertar com você as peças que ela vendeu. E aí você repassa a comissão dela. Ela vende, você recebe. Ela não vende, as peças voltam para você. E na teoria, é super simples assim mesmo. E por que esse modelo é tão poderoso? Porque ele remove a barreira de entrada para suas revendedoras. Porque ela não precisa ter dinheiro para comprar estoque. Ela só precisa ter o quê? Disposição para vender as suas peças. E isso abre porta para um perfil muito grande de pessoas que querem uma renda extra, mas não têm dinheiro para investir. Para você, o benefício vai ser o alcance. Cada revendedora que você tem é uma extensão da sua marca que está funcionando em paralelo. Ela vende para pessoas que você não conseguiria atingir por meio de tráfego pago, por exemplo. As amigas dela, colegas de trabalho, vizinhas. Então você consegue começar a expandir o seu negócio por meio de outras pessoas. Enquanto você está atendendo uma cliente, ela está atendendo outra. Enquanto está dormindo, ela pode estar fechando uma outra venda. Mais importante, consignado não é dar peça para qualquer pessoa. É uma relação de confiança. Está entregando o seu estoque, o seu dinheiro investido nas mãos de outras pessoas. Por isso, tudo que vem nos próximos blocos precisa ser seguido com muito cuidado. Antes de sair recrutando revendedora, tem uma checagem que você precisa fazer dentro do seu próprio negócio. Porque rede de revendedoras construída em cima de uma base fraca vai amplificar os seus problemas que já existem, não vai resolvê-los. Então, a primeira coisa que você precisa rever no seu negócio é a sua margem. Você precisa saber quanto custa cada peça que vai sair no kit que você vai montar para a sua revendedora. Custo das peças, das embalagens, do frete, o quanto você precisa receber de volta para continuar lucrando depois de pagar a comissão da revendedora. Se você não tem essa conta feita, faça antes de montar qualquer rede. Você tem que saber se você vai conseguir suprir a sua rede de vendedoras, pagar elas e continuar repondo o estoque. Você precisa ter peças suficientes para montar kits sem comprometer suas vendas diretas. Então, não adianta colocar todo o seu estoque na rede de revendedoras e ficar sem produto para vender no seu WhatsApp, no seu Instagram. Tem que ter para todo mundo, porque você vai estar vendendo e suas revendedoras também vão estar vendendo. A terceira coisa é um controle mínimo funcionando. Uma planilha simples, um caderno organizado, qualquer coisa que te permita saber o que você tem em estoque antes de começar a distribuir para todo mundo. Porque nem quem não sabe o que tem, não sabe o que está perdendo, ou não sabe o que pode ganhar. Então, com essas três coisas no lugar, você está pronta para começar. Seu lucro está correto, sua margem está correta, seu estoque está preparado e você tem todas as planilhas, tudo ali estruturadinho para você poder receber os dados das suas novas revendedoras. Agora sim, vamos ao recrutamento. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que revendedora certa vale muito mais do que quantidade de revendedoras. Porque 10
Revendedoras comprometidas que vendem com consistência e cuidam do seu estoque com responsabilidade valem muito mais do que 50 pessoas que pegaram as peças e sumiram, ou que estão vendendo de qualquer jeito. Então, o filtro tem que existir desde o início. O que você está procurando não é entusiasmo, porque entusiasmo na hora de entrar, todo mundo tem. Ainda mais quando é o dinheiro dos outros, né? Porque entusiasmo é para vender as suas peças com o seu dinheiro. Então, o que você está procurando é comprometimento. E a melhor maneira de observar um comprometimento é com o comportamento da pessoa. Ela te responde rápido? Ela é organizada? Essencial. Ela tem uma rede de relacionamento? Vamos supor, ela tem famílias para vender, ela tem um trabalho para poder vender, ela tem uma comunidade para poder vender as peças? Ela trata desse assunto com seriedade ou como uma brincadeira? Porque muita gente entra nessa simplesmente para matar o tempo, quando tem gente que realmente precisa daquela renda. Então, o primeiro lugar para procurar revendedoras é dentro da sua própria base de clientes. Quem compra de você, quem usa suas peças, quem fala bem da sua marca para as amigas, essa pessoa já é uma revendedora em potencial, porque ela acredita no seu produto. Só falta um convite. Então, comece trabalhando com a sua rede de clientes. O segundo lugar é as redes sociais. Um post que você faz, um story explicando que você vai abrir vagas para revendedoras, atrai pessoas que já te acompanham e estão buscando uma renda extra. E esse perfil é ótimo porque já chega com um contexto sobre o que você vende. Já sabe como que é a sua marca, as suas peças, ela já está inserida no seu mundo. E o terceiro lugar para procurar é o boca a boca das revendedoras que você já tem. Quando uma revendedora está feliz com o resultado dela, ela vai indicando para outras pessoas. E esse canal de recrutamento é o mais qualificado. Por quê? Porque já vem com uma recomendação de alguém que está de dentro, que vai saber como você trabalha e vai transmitir para outras pessoas que vão aceitar a maneira como você trabalha. O que comunicar quando você fizer a chamada para as novas revendedoras? 3 coisas. Como funciona o consignado, quanto ela pode ganhar e o que você espera dela em troca. Revendedora que entra sabendo o que vai encontrar, começa com a expectativa alinhada. Isso vai evitar conflitos lá na frente, com toda certeza. Nós tivemos na Original consignado por alguns anos. A gente chegou a ter mais de 200 revendedoras. O que eu digo para vocês por experiência própria, a parte de recrutamento. Muitas pessoas querem vender o seu produto. Porque, como eu disse, é o seu dinheiro, é a sua mercadoria, é você que está investindo muito mais do que elas. Então, para achar pessoas vai ser muito fácil. Mas aí que vem, você precisa focar em pessoas que estão alinhadas com o seu propósito de empresa. Então, seu propósito de como estar bem arrumada, bem vestida, a sua comunicação, o modo como você fala, as pessoas para que você vende têm que estar alinhadas. Você pega só pessoas por pegar para poder acrescentar no seu negócio, porque você está muito ansiosa para poder expandir o seu negócio, é um tiro no pé. Porque essa pessoa não vai se comprometer. Você vai perder ali quase 2 meses com peças na rua que você poderia estar vendendo, tanto você quanto outras revendedoras. Essa pessoa pode sumir com o que te dá prejuízo. Então, tenham paciência e zelo na escolha. Então, escolham pessoas que têm pelo menos o perfil alinhado com o seu. Então, tá bom, você encontrou a pessoa certa. Então, antes de qualquer peça sair da sua mão, tem que ter um documento assinado. E esse é um bloco que a maioria das pessoas pula. E é exatamente por isso que tantas redes de vendedoras terminam em conflito. Porque sem contrato, tudo vira conversa. E a conversa não tem um valor legal. Como você pode depois querer entrar na justiça para reaver um kit se não tem nenhum documento assinado? E a boa notícia é que você não precisa de um advogado, nem de documento complexo para ter essa proteção real. Um contrato simples, escrito em linguagem clara, assinado pelas duas partes, já resolveu a maior parte dos seus problemas. E o que precisa estar nesse contrato? Primeiro, a identificação das duas partes. O seu nome, se tiver CNPJ, seu CNPJ, e os dados da revendedora, nome completo.
Nome, CPF, endereço, gente, os dados completos seu e da revendedora. Segundo, a descrição do que foi entregue, quantidade de peças, descrição de cada peça e o valor de cada peça. Terceiro, o prazo do ciclo. Quantos dias ela tem com as peças antes de precisar fazer o acerto com você? Quarto, o que acontece com cada peça vendida? Qual é o valor que ela vai ser paga de comissão? Então, qual é o valor da comissão dela que tem que estar no contrato? Quinto, o que acontece se ela não te devolver as peças? Ou se ela te devolver em estado que não está perfeito, se a peça veio com defeito, você entregou a peça perfeita e voltou uma peça quebrada, danificada, o que vai acontecer com essa revendedora? Tem que estar no contrato também. E sexto, o que acontece com as peças não vendidas? Tem que colocar também, não vendeu, tem que devolver 100% das peças não vendidas. Tem que estar tudo super bem escritinho, estruturado, gente, porque, como eu falei, é o seu dinheiro que está em jogo. E esse documento pode ser feito em qualquer plataforma. Pode ser Google Docs, em Word, em notas. O importante é estar tudo descrito. Hoje, o próprio ChatGPT, você joga as informações lá, ele faz documento para você, você só imprime. Então, tem muitas ferramentas gratuitas para fazer documentos que não precisam de advogados. Então, imprimiu, ambas as partes assinam e aí você solta esse kit para ela começar a vender. Ai, Gil, mas isso vai me prevenir 100% de não tomar calote? Não, não vai te prevenir 100%, mas já vai te adiantar uma boa 80%. Porque a pessoa fica mais com medo. Agora, se é boca a boca, não tem nada descrito, ela faz o que ela quiser. A gente não sabe o que se passa dentro das pessoas, o que elas esperam, o que elas acham. Então, tem um documento que vai sim te precaver de dor de cabeça futura. Contrato não é sinal de desconfiança, é profissionalismo. Uma revendedora séria não vai se sentir ofendida por você pedir uma assinatura dela. Ela vai entender que está lidando com alguém que leva o seu negócio a sério. Então, você já começa ali deixando o seu negócio mais profissional com um contrato, é o primeiro passo. Muito bem, contrato assinado. Agora nós vamos montar um kit que vai sair com essa revendedora. E esse kit tem que ser pensado com estratégia. Não é você pegar tudo que sobrou ali nos ganchos e montar o kit. E o kit tem dois componentes. O componente físico, né, que são as peças em si, e o componente de suporte, que tudo vai ajudar ela a vender. Porque não é só as peças que tem que colocar, gente. Tem que colocar material de apoio e de suporte. Então, quantas peças colocar num kit? Para uma revendedora nova, você faz um kit conservador. Então, ali 10, 15 peças, 20, já é o suficiente para ela começar, sem você comprometer muito seu estoque. Uma pessoa que ainda está provando se vai dar certo ou não. Conforme ela demonstra resultado e comprometimento, você vai aumentando o kit nos ciclos seguintes. E quais peças escolher para esses kits? Então, não manda o que você quer girar, manda o que você vende. E pensa no perfil daquela vendedora. Quem vão ser as clientes dela? Ela trabalha no ambiente mais formal? Então, são brincos e colares mais clássicos. Se ela vende para um público mais jovem, são peças mais modernas. Então, conheça o público da revendedora, é para você montar o kit com mais resultado. Então, não é o que você pensa na cabeça. Você vai montar um kit personalizado para o público daquela revendedora. Inclua variedade de categorias, brincos, pulseiras, colares, anéis, mas não vai diluindo demais. É melhor ter 3 modelos de brinco bem escolhidos do que 10 modelos sem nexo nenhum. Eu gostava de trabalhar bastante com formulários. Então, quando a revendedora entrava com a gente dava um formulário para ela responder aonde ela ia vender, para quem ela vai vender, qual era o tipo de mercadoria que ela entendia que lá na região dela venderia mais. Ela meio que me passava as informações. Ela já descrevia para gente tudo que ela sabia que vendia lá. E aí nós montávamos os kits personalizados para cada região e cada revendedora. E era exatamente isso. Conforme ela vendia, eu aumentava o kit seguinte. Eu nunca começava colocando um kit muito caro. Começava uns 3 mil reais, 5 mil reais e ia aumentando. Chegava até 20, 30 mil reais.
mas era como se fosse um plano de carreira. Conforme ela vendia, mais ela tinha de peças. E aí mais ela ganhava, né? Porque quanto mais ela vende, mais ela ganha. Então, quanto mais peças ela vender, mais peças ela vai ganhar. Então, você cria um plano de carreira para ir aumentando as peças conforme ela for vendendo. E o que eu falo de material de apoio? Tem que ter material de apoio do seguinte: uma aneleira para as clientes poderem medir os dedos quando for comprar anel, porque ninguém sabe numeração de dedo, ninguém. Então, uma aneleira para poder colocar o dedo e saber a numeração de anel, cartão de garantia, saquinho de presente, porque quem compra semijoia quer presentear alguém, então tem que ter uma embalagem de presente, uma planilha de pedidos, então poder anotar ali tudo que ela está vendendo, então sempre uma planilha bonitinha para ela poder anotar o que ela vendeu, quanto que ela vendeu, quanto que ela te deve, espelho para as clientes poderem investir as joias e se olharem no espelho, e material de divulgação em relação a fotos e vídeos. Porque às vezes ela quer vender online também, ela só quer vender presencial, ela quer montar um grupo do WhatsApp. Então você tem que ter fotos e vídeos profissionais para ela poder divulgar as suas peças. Mas como eu falei, ela é uma extensão da sua marca. O que você faria na sua marca, ela tem que fazer também. Então ela pode e deve vender online também. E quando uma revendedora tem tudo isso na mão, ela não vai precisar te perguntar sobre tudo. Ela vai sair vendendo. Ela sai do zero sozinha, ela tem a faca, o queijo na mão, ela vai seguir o percurso natural. Bom, kit montado. Agora, esse kit vai chegar na mão da revendedora. Se ela mora na sua cidade, a entrega é sim. Você entrega pessoalmente, ela já assina um contrato, ou você combina um ponto de retirada, vocês vão lá, assinam um contrato, entrega o kit. Mas quando a rede cresce e você passa a ter revendedoras em outras cidades ou outros estados, o envio tem que ter organização. Para envio nacional, os correios são a opção mais acessível para quem está começando. Tem PAC para prazo mais longo e custo menor, e tem SEDEX com mais urgência e o prazo bem menor. Conforme o volume vai crescendo, vale a pena ter transportadoras como a Jadlog, Braspress, tem tarifas bem competitivas. Tem também o melhor envio, que você consegue fazer a cotação do frete. E quem paga o frete? Isso tem que ser definido antes do primeiro envio. Então, lá quando você vai estabelecer como vai funcionar, já tem que colocar a opção do frete. O modelo 1, você absorve o frete. Isso é bom para a revendedora, porque fica uma proposta bem mais atraente, porém vai aumentar o teu custo. Modelo 2, a vendedora paga o kit que vai e você paga o kit que volta. Então, ela paga a entrega e você paga a devolução. Então, você divide o frete meio a meio. E o modelo 3, a vendedora paga tudo. O modelo que mais faz sentido depende da sua margem e do quanto você quer facilitar a entrada de novas vendedoras. Não tem um certo, não tem errado, vai depender do seu modelo de negócio. Uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum é o registro das peças enviadas. Então, fotografe as peças antes de embalar e enviar. Tem uma nota descritiva dentro da caixa, com tudo que tem na caixa, o valor de cada item, comprovante do envio que você enviou. Então, isso vai te proteger em caso de qualquer problema no transporte ou na divergência do acerto. A revendedora falar que não recebeu as peças ou que faltou alguma peça no envio. Não, tem todas as provas lá de que você enviou, tudo na caixa, a descrição, tudo certinho. Então, tenha prova de tudo. Kit enviado. Agora vem um passo que muitas pessoas ignoram completamente e que define muito o resultado da revendedora vai ter aí nos primeiros ciclos dela, nas primeiras vendas. O onboarding que a gente fala é um processo de integrar a vendedora antes que ela saia vendendo. É o que acontece nos primeiros dias depois que o kit chega na mão dela. E esse momento define se ela vai começar bem ou vai travar antes da primeira venda. Então, o primeiro passo é apresentar a marca, a sua marca. Conta para ela a história da sua marca, o que diferencia o seu produto dos outros concorrentes. Porque os clientes compram de você. Ela precisa acreditar no que você está vendendo. E acreditar começa com conhecer. Conhecer a sua história, o seu produto, o seu diferencial, a sua essência. O segundo passo é treinar essa vendedora sobre o seu produto. Explica o que é uma semijoia, como é feito o banho, o que significa qualidade em semijoia, milésimos.
Quais são os cuidados que a cliente tem que ter com as semijoias. Quanto mais ela souber sobre aquele produto, mais segurança ela vai ter na hora de responder perguntas dos clientes. E a segurança sempre vende. Adoro falar isso aqui. O terceiro passo é orientar sobre as abordagens. Como ela deve apresentar as peças? O que ela falar? O que ela deve falar primeiro ali? Como responder quando a cliente diz que vai pensar? Você não precisa transformar ela numa revendedora profissional, mas algumas orientações básicas de abordagem fazem muita diferença no resultado. E o quarto passo é mostrar o suporte que ela vai ter com você. Aonde ela encontra as fotos que você disponibilizou, como ela te chama quando você tiver alguma dúvida, qual é o canal para novidades e lançamentos. Quando ela sabe que tem suporte, ela se sente menos sozinha. E revendedora que não se sente sozinha vai vender mais também. Eu gostava muito da prospecção nossa de novas revendedoras, é pegar pessoas que já vendiam outros produtos, como Natura, Eudora, Mary Kay, roupas, calçados, enfim. Quem já vende, já vem preparado para tudo isso. Já vem preparado com as abordagens para os clientes, já tem carteira de clientes, já tem pessoas para quem ela vende, já sabe vender. Então, ela vai agregar a semijoia na venda que ela já tem. Então, ela já está preparada. Então, essa é mais uma dica. Quando você for fazer a prospecção de pessoas para revender para você, prospecte pessoas que já vendam alguma coisa. Ainda mais esse ramo de moda e beleza, porque elas vão acrescentar a semijoia. Quem compra moda e beleza, cremes, perfumes, calçados, roupas, vão comprar semijoias com toda certeza. Eu trabalhava muito nisso. Quando eu fazia tráfego pago para prospecção de novas revendedoras, eu colocava lá um lugar perguntando se ela já vendia algum produto. E aí eu priorizava entrevistar quem já vendia alguma coisa. E era batata. Essa pessoa sempre vendia mais mesmo. Agora falaremos de como controlar o seu estoque e as suas vendas. E esse é o coração operacional dessa rede. Sem controle, você não sabe quanto do seu estoque está em circulação, quanto já foi vendido, quanto tem que retornar para sua mão que não foi vendido e quanto você tem para receber. É mais importante. Quanto você tem para receber em dinheiro? Você tem que ter essas informações na ponta da língua. Até 5 revendedoras, uma planilha simples, você consegue controlar. Você cria uma aba lá para cada revendedora, com cada peça que saiu, a data do envio, prazo de prestação de contas, e vai atualizando conforme as vendas acontecem. O que vendeu, o que devolveu, o que está pendente. Quando a gente começou com revenda, a gente tinha 10 revendedoras, eu controlava assim, com planilha, no Excel. Então eu abria lá uma abinha lá embaixo, tinha cada abinha era uma revendedora. Então eu tinha lá a Ana Júlia. Eu colocava todas as peças que eu enviei para a Ana Júlia naquele kit. Então vamos lá, de 1 a 100, vamos falar. De 1 a 100, tudo que eu mandei para ela. Eu trabalhava com 60 dias, era o meu ciclo. Então depois de 60 dias, a Ana Júlia devolvia o kit. Aí eu pegava o kit lá e eu ia pintando as peças que tinham sido devolvidas. Então mandei 100, ela devolveu 20, eu pintava as 20. As outras 80, eu somava e falava, ó, Ana Júlia, você tem que me pagar R$ 2.000. Que são essa relação aqui do que não voltou para mim. Não voltou para você é considerado venda. Não te interessa o que aconteceu. Está no contrato. Não voltou para você, ela é obrigada a pagar por aquelas peças, tá? Então vai cobrar lá as 80 peças que não retornaram vão ser cobradas. Então você consegue lá pintando tudo certinho, você pega e manda a planilha para ela. Você consegue inclusive mandar a planilha para a revendedora para ela também ter esse controle do que foi enviado. Você pode fazer a planilha, envia para ela, ó, tudo isso aqui foi enviado para você. Você pode ela mesma ir pintando tudo que ela for vendendo. Então, a planilha funciona muito bem com um número limitado de revendedoras. For aumentando, gente, tem que ter um sistema de gestão de revendedoras. Tem aplicativos específicos para controle de consignado que fazem de forma automatizada. Registro de saída por revendedora, cálculo de comissão, alerta de prazo, relatório de desempenho. Então, é um investimento numa ferramenta, mas que vai valer a pena quando esse volume de revendedoras aumentar. Depois eu posso, quem quiser saber quais são os aplicativos, pode me chamar que eu passo, que eu tenho alguns em mente aqui, mas são alguns nomes meio complexos, mas eu consigo passar para vocês também.
Agora vamos falar de dinheiro, porque é aqui que as coisas ficam tensas quando não estão bem definidas desde o início. O prazo de prestação de contas precisa estar claro antes de qualquer kit sair para alguma revendedora. O modelo mais comum usado, quando você está trabalhando com pessoas da sua cidade, é um ciclo mensal. A vendedora vai ficar 30 dias com aquele kit e no final desse período faz o acerto. Ela vai repassar o valor do que vendeu e vai devolver o que não vendeu. E esse ciclo tem que ser respeitado. A vendedora que fica com estoque por tempo indeterminado vai travar o seu capital, porque você não sabe quando você vai receber. E no dia do seu acerto, você precisa saber exatamente o que saiu com ela, o que voltou e o que foi vendido. E aí que o controle que eu falei da planilha faz toda a diferença. Com tudo registrado, o acerto vai ser rápido e sem margem de dúvida. E as formas de recebimento, gente, não pode ser coisas muito jogadas para frente, tá? Tem que ser Pix ou transferência de depósito. Se trabalhar com boleto, trabalha com boleto, mas eu não gosto de boleto que a pessoa esquece de pagar. Eu acho que Pix é o mais prático e o mais usado, porque não tem taxa, cai na hora o pagamento para você. Mas é importante que o pagamento seja feito no dia do acerto ou numa data acordada, mas nunca arrastado muito para frente, porque a pessoa pode usar aquele dinheiro. Ela vendeu, mas ela pode usar aquele dinheiro para outra coisa. A gente percebe que as pessoas com dinheiro na mão ficam meio descontroladas. Então elas acabam usando o dinheiro que é seu, tá? Do seu kit que você proporcionou para ela, ela vendeu. Ela pega aquele dinheiro e usa para outras coisas. Isso acontecia. A pessoa acaba ficando com grande poder, vem grandes responsabilidades, ela acaba ficando meio inconsequente com o dinheiro na mão. Ainda mais quando são ciclos grandes. Então, você pode combinar, às vezes, pequenos pagamentos durante o mês. Cada 15 dias, a cada 30 dias. Então, você tem que combinar com a revendedora, mas tem que ter um prazo. Ó, você receber até 30 dias. Você receber até 20 dias. Vai depender do seu ciclo que você precisa receber o dinheiro, mas por experiência própria, não jogue pagamentos para frente, porque se ela vendeu a sua peça, ela recebeu. A não ser que ela tenha vendido a prazo para alguma cliente. A cliente falou, vai pagar para mim daqui 30 dias. Vai pagar para mim daqui 20 dias. Tem que ser combinado com você. Você é a chefe dela. Então, você tem que combinar com ela que você vai receber aquele dinheiro no dia X. Mas quem vende tem que receber na hora, porque é varejo. Não é atacado. Então, varejo você paga para receber. Então, tem que fazer parte do treinamento também, para saberem vender ali na vista. Então, mantenha um ciclo curto e consistente, porque o dinheiro sempre vai estar entrando. Sabe, uma outra dica legal que eu lembrei aqui, a gente trabalhava em datas diferentes de revendedoras. Então, eu pegava 5 para receber no dia 5 do mês, pegava mais 5 para receber no dia 15 do mês, mais 5 para receber no dia 25. Aí, todo ciclo, eu tinha um recebimento. Toda semana, eu tinha revendedoras me pagando. Se eu pego todo mundo para receber dia 20, do dia 1 ao dia 19, eu fico sem recebimento. Então, divida também os ciclos das revendedoras para você ter recebimento todas as semanas. Então, coloca uma na semana 1, outra na semana 2, 3, 4. Então, vai dividindo para você ter dinheiro entrando toda semana. Isso é muito importante, uma dica que eu lembrei aqui que a gente fazia. Agora, vamos falar de comissão, porque é aqui que vai motivar ou travar a sua revendedora. O modelo de comissão progressiva funciona assim. Você define faixas de meta. Em cada faixa, a vendedora recebe um percentual diferente sobre o que ela vendeu. Quanto mais ela vende, maior é o percentual. Isso cria um incentivo real para ela se esforçar além do mínimo. Pensa assim: até um determinado valor em vendas no mês, ela recebe a comissão base. Vamos dizer que é 30%. Então, se ela superar esse valor, esse percentual vai subir para 35%. Se ela supera uma meta maior ainda, chega a 40%. Os números vão depender da sua margem. Lembra, é tudo baseado na sua margem. Nunca é o que você imagina na cabeça. Antes de qualquer percentual,
Você precisa saber aonde você consegue pagar sem comprometer o seu lucro. Mas a lógica da escala vale para qualquer número que você escolher. Pode começar em 10% e até 20%. Mas a progressiva é melhor que o fixo, porque fixo não vai criar um movimento. A vendedora sabe que ela vai receber 20%, independente do que ela vendeu. Se vendeu R$100, R$200, R$1.000, é 30%. Agora, se ela souber que se ela vender mais do kit, ela vai receber mais ainda de comissão, isso é motivação para ela cada vez se esforçar mais. E, consequentemente, você vai estar ganhando mais. Se ela está vendendo mais, está recebendo mais, isso é óbvio. Então, a comissão progressiva é muito legal para você criar esse movimento das pessoas quererem se esforçar para vender cada vez mais. Bom, recrutar foi uma etapa, montar o kit foi uma outra etapa. Agora, precisamos manter essa rede de revendedoras viva. Porque se ela ficar parada, é o seu estoque e o seu dinheiro que está parado. Então, os pilares para manter uma rede viva, o primeiro pilar é o suporte. Ela precisa saber que ela pode contar com você para o que ela precisar. Perguntas sobre produtos, novidades, alguma preocupação de alguma cliente, o que pode travar ela em alguma venda. Então, uma revendedora que se sente apoiada, ela vende mais e fica mais tempo com você, porque ela sente que é realmente uma rede de apoio. O segundo pilar para essa rede se manter viva é a comunicação constante com elas. Então, cria um grupo no WhatsApp só com as revendedoras. Não para cobrar, longe disso. Para conectar. Postar novidades, mandar dicas de abordagem de vendas, compartilhar feedbacks de clientes satisfeitas, celebrar resultados. Esse grupo precisa ter vida. Não é um grupo silencioso, é um grupo com vida. Elas podem se comunicar entre elas, gerar comunicação de como elas estão vendendo em um mês, que alguma pode ter um mês fraco, a outra está vendendo super bem. Elas se comunicam entre elas de dicas de como uma pode estar mais vendendo que a outra. Então, essa rede é muito legal. Terceiro pilar é o direcionamento. A vendedora que não tem meta, não sabe para onde ela vai. Então, toda vez que você renovar o kit dela, define com ela uma nova meta daquele ciclo. Quanto ela quer vender? Qual é a comissão que ela quer alcançar? Quando uma revendedora define a própria meta, ela tem mais comprometimento. Então, pergunta para ela, fulana, o que você quer atingir com essa revenda? Você quer comprar um carro? Você quer pagar alguma dívida? Você quer fazer o aniversário do seu filho? Então, quando ela cria na cabeça dela metas, isso ajuda ela a se comprometer mais. E às vezes as pessoas não sabem criar metas próprias. Isso é uma dificuldade geral. Ela sabe que ela tem algo a fazer, mas ela não consegue trazer isso para um universo de planejamento. Como eu posso transformar uma dificuldade em uma meta pessoal e me esforçar para aquilo dar certo? Então, quando a gente cria uma rede de vendedoras, é uma rede de pessoas que trabalham para você, são funcionários, como se fossem funcionários seus. Então, a motivação vem de entender as necessidades de cada uma e poder ali, entre aspas, aproveitar e criar uma motivação interna de cada uma, porque além da motivação externa, que é a sua, tem que ter a interna de cada uma. E o quarto pilar, que é super importante, gente, muita gente esquece, porque vive no automático, o dia a dia nos faz esquecer isso. É o reconhecimento. Celebra quem está vendendo bem. A vendedora que bateu a comissão máxima, a que vendeu mais rápido, a que indicou outra revendedora. Então faça um post no grupo, um presente simbólico, uma mensagem de parabéns, custa pouco, vale muito. Então reconheça as melhores. Já tive muitos casos de vendedoras que brigavam para aparecer lá na minha lista das melhores do mês. Brigavam. Ah, porque eu quero aparecer meu rostinho lá, porque eu quero ter o vídeo no Instagram. Então, às vezes, poucas coisas de reconhecimento são grandes valorizações para elas. Então, pense em maneiras de bonificar e reconhecer as melhores vendedoras do mês. Também quero falar que vocês não podem abandonar as revendedoras depois que o kit chegou para ela. Gosta de ter sempre munição para vender. E a maior parte dessa munição vem de você. Então, o material de apoio lá, fotos de qualidade são inegociáveis. A revendedora vai usar o celular dela para mostrar as peças.
Se as fotos que você manda forem ruins, ela vai fotografar do quê? De qualquer jeito. O resultado vai ser aleatório. Então, manda fotos profissionais, com fundo limpo, com modelos, se for possível, em diferentes ângulos. Quanto melhor a foto, mais fácil a venda. Hoje a IA faz peças lindas, fotos lindas em modelo, então tem que fuçar. Textos de apoio fazem muita diferença. Então, manda sugestões de legenda para usar no WhatsApp ou no Instagram. Textos curtos que descrevem a peça e convida a cliente a comprar. Porque muitas revendedoras não sabem escrever para vender. Quando você entrega isso pronto, você remove um obstáculo real. Porque as ideias vêm muito mais fácil na sua cabeça que está inserida nesse mundo. Você que compra as peças, você que coloca na cartela, você que coloca o preço. Tem alguém melhor no universo para descrever suas próprias peças do que você mesma? Então, crie esse material para elas poderem divulgar as suas peças também. E pense em ações sazonais. Dia das Mães, Namorados, Natal, Dia da Mulher, Dia dos Pais. Gente, são datas, são oportunidades de venda que as revendedoras têm que aproveitar. E avisa com antecedência, antecedência. Manda material específico para o período e sugere um kit ideal para cada data ali. A vendedora preparada para a data comemorativa vai vender muito mais do que alguém que descobriu aquela data na véspera. Então ela começa a falar: ó, semana que vem vou ter um kit especial para o Dia das Mães, hein? Se prepara, vai ter muita peça linda, vai ter caixinha diferenciada para você presentear, vai ter um mimo diferente para você colocar no kit. Então, prepare as datas para suas revendedoras. Gil, como eu posso escalar a minha rede com segurança? Esse é um bloco que as pessoas mais precisam e menos encontram. Porque existe um momento em que as coisas estão indo bem. O entusiasmo começa a bater. E a vontade é recrutar todo mundo que vai demonstrar interesse. E é exatamente aí que muita rede desmorona. Crescer rápido demais, sem estrutura, é o caminho mais curto para perder o controle do seu estoque, da sua comunicação e da sua sanidade, principalmente. Então, primeiro, define quantas revendedoras você consegue gerenciar bem com a estrutura que você tem hoje. Está sozinha? Sem sistema nenhum, sem equipe? Começa com 5 no máximo. 5 revendedoras bem gerenciadas geram mais resultado e menos problema do que 20 gerenciadas no caos. Segundo, só expanda quando a estrutura atual estiver funcionando bem. Seus ciclos dos kits estão fechando em dia? Todo mundo está pagando em dia? Seus acertos estão saindo limpos? Seu controle está atualizado? Está conseguindo controlar todo mundo que está entrando, saindo, entregando, vendendo, acertando? Se a resposta para essas perguntas for sim, você está pronta para adicionar mais revendedores. Se alguma coisa estiver travada, resolve antes de crescer. Terceiro, quando você for crescer, atualiza a sua ferramenta de controle. Como eu falei, tem que ter um sistema de gerenciamento para você conseguir controlar o maior número de revendedores. E quarto, dica de ouro: nunca comprometa mais de 60% do seu estoque na rede ao mesmo tempo. Você precisa ter estoque para venda direta, para reposições de emergência e para absorver eventuais devoluções. Então, rede saudável não vai engolir todo o seu estoque. Ela trabalha com uma parte dele, enquanto o resto continua girando para os outros canais. A não ser que você não queira mais vender. Agora são só as revendedoras que vão vender. Aí, ok. Mas tem que ter ainda um estoque saudável para você conseguir suprir algumas necessidades. E tem mais uma dica, assim, que não é ouro, é mais que ouro, é platina, é uma coisa assim, diamante, sensacional. Nunca monte kits iguais para suas revendedoras. Então, você tem 10 revendedoras. O kit 1 tem que ser diferente do 2, tem que ser diferente do 3, do 4, 5. Todos têm que ser diferentes. Por quê, Gil? Quando o kit 1 volta para você, você consegue girar as peças com o kit 2.
Quando o kit 2 volta, você consegue girar as peças com o kit 3. Você consegue fazer todo um ciclo de girar as peças que não foram vendidas em outros kits. Porque não quer dizer que se não vendeu, que a peça não é bonita, que não é boa. Às vezes, naquela região, naquela clientela, a peça não saiu bem. Mas na revendedora 10, que vende em outro lugar, vai sair super bem aquela peça. Então, sempre que vem alguém aqui para mim falando que quer abrir rede de vendedoras e quer 50 kits iguais, eu falo, opa, não é por aí. Vamos montar 50 kits diferentes para você conseguir girar os 50 kits quando alguma peça não vender. Porque você imagina se você apostou errado em uma peça, você comprou 10 dela, porque você queria 10 kits iguais e nenhum deles vendeu. Você faz o que com 10 peças paradas? Aí você foi lá e comprou uma de cada. Girou, girou. É óbvio que tem peças que vendem mais que as outras. Vamos supor, brinco de ponto de luz que eu tô usando, argolinha articulada, triozinho de brinquinho. Aí vale a pena colocar em todos os kits. Porque são peças que vão vender em qualquer kit. Então vamos lá, vamos pensar. Tem peças que vendem o tempo inteiro em qualquer kit. Agora, quando é coleção, novidade, peça nova, que não é aquele clássico, mas que é peça nova, não faça kits iguais. Segue essa dica, por favor. Vai girando entre elas que você economiza tempo, dinheiro e suas vendas vão sair bem mais rápidas. Agora eu vou entrar num tema que ele é bem difícil de falar, mas ele é um dos mais importantes, que é quando abandonar uma revendedora. Por que que eu vou manter uma revendedora que não está funcionando? E ela me tem um custo, porque é meu estoque que está parado, é o tempo que eu gasto cobrando ela, é minha energia que eu desperdiço perguntando como estão as vendas. Existem sinais claros de que uma vendedora não está funcionando. E eu listei esses sinais que eu passei no meu negócio aqui. Primeiro sinal, ela não cumpre os prazos de prestação de contas. Ela sempre paga atrasado. Eu tenho que ficar cobrando ela o tempo todo. Ela sempre tem desculpa para não fechar o acerto. Ai, porque fulano não pagou. Ai, porque não sei o que falou vai pagar depois. E nunca faz o acerto certo. Ela some por dias e não me responde. Meu Deus do céu. Isso eu tenho um pavor, porque eu já fico pensando milhares de coisas. Ela vende pouco, ciclo após ciclo, sem apresentar melhora. Então você vai lá, você tá apostando. Chegou o Dia das Mães, você deu um ciclo para ela, um kit do Dia das Mães, ela vendeu pouco. Gente, tem uma coisa errada. É uma das épocas que mais vende no mundo. Vendeu pouco, tem coisa errada. E o mais grave, ela não devolveu o que não vendeu dentro do prazo. Quando esses sinais aparecem, o primeiro passo é uma conversa direta. Pergunta o que está acontecendo, se ela precisa de mais suporte, se tem algum obstáculo que você pode ajudar a resolver. Às vezes, tem solução. Mas, se depois da conversa os problemas continuam, você precisa tomar uma decisão. Recupera o estoque que está com ela, encerra o ciclo e direciona aquelas peças para uma revendedora que vai fazer elas trabalharem. E aí tem alguns macetinhos. Quando você vai abandonar uma revendedora, não fala antes de estar com as peças em mãos. Não fala, ó, fulana, não vai dar certo, não quero mais, nanana, e ela tá com as peças lá. Espera, recebe as peças, confere, e aí você encerra o contrato. Porque pessoas mal intencionadas no céu tem de monte. Então, vocês precisam estar com as peças em mãos. Essa é a dica 1 para isso. Dica 2. Vocês precisam ter um sistema de gerenciamento de contatos que elas vendem. Toda cliente que elas forem vender, vocês precisam ter anotado. Trabalhe isso como uma forma de follow-up. Então, pegue o contato da cliente, o WhatsApp e a data de nascimento. Você pode sempre, no mês de aniversário da cliente, mandar um cupom de desconto, mandar um mimo, mas o mais importante, você tem aquele contato salvo na sua rede de contatos. Quando você abandona uma vendedora, você tem o quê? Os clientes dela. Por quê? Não são os clientes dela, são seus clientes. Eles compram a sua mercadoria, eles compraram as suas peças. Eles são seus clientes.
Então, tenha também ali um controle de quem compra de você, porque são os seus clientes. Então, ao abandonar uma revendedora, você tem o quê? Os clientes. Você pode continuar vendendo para eles de forma online ou direcionar alguma revendedora para vender para eles ali. Lembrando, vai cair mal para mim? Uma revendedora trabalha para você. É que nem uma funcionária minha aqui dentro, uma vendedora minha aqui dentro. Quando ela faz um cliente novo, ela foi atrás, conseguiu um cliente novo, é o cliente da loja. Não é cliente da Carol, é o cliente da loja. Se a Carol sair, o cliente continua sendo da loja. É a mesma coisa, gente. Redes de revendedoras são pessoas que trabalham para você, com o seu dinheiro, com a sua mercadoria. Então tem que ter um controle. Não vai achar que é chato, é o seu negócio. Que tema, hein, gente? Gosto muito de falar disso, porque foram anos ótimos que a gente teve de consignado aqui. Nós só paramos porque entrou a pandemia em 2020, aí não teve mais como sair vender. E aí nós abrimos o online deu tão certo que não precisamos voltar com consignado. Mas foram anos de muito aprendizado, muito crescimento da Original. A Original foi conhecida mundialmente por causa do consignado, foi muito legal. Eu gostava de fazer isso que eu estou fazendo com vocês, com elas também. A cada 15 dias eu abria a videochamada com todas, fazia cursos sobre vendas, sobre marketing, sobre tendências, porque é o seu sonho que está na mão delas. Elas estão ali querendo uma renda extra para conseguir os próprios sonhos, né? Acompanhar os próprios sonhos, mas é o sonho seu que está na mão delas. Então vocês precisam tratar elas com a importância que elas têm para o seu negócio. Então, essa é mais uma dica aí, né? Você tem que dar treinamento direto para elas, porque elas estão vendendo o seu produto com a sua marca, com a sua cara. Então, bora recapitular tudo que aprendemos hoje? Como eu falei, rede de vendedoras consignadas é um dos modelos mais poderosos para crescer sem multiplicar o seu esforço, né? Seu esforço pessoal. Porque a gente tem duas mãos e a gente é limitado. Mas você consegue atingir o mundo inteiro com uma rede de revendedoras estruturada, tá, gente? Tem que ter uma rede estruturada, porque sem estrutura é dor de cabeça vai custar dinheiro. Então, primeiro, antes de começar, estruture a sua margem, o seu estoque disponível, quanto você vai conseguir pagar de comissão. 2, recrute com critério. Comprometimento vale muito mais do que entusiasmo. 3, assine um contrato antes de qualquer kit sair da sua mão. 4, monte kits pensados para o perfil da sua revendedora, com peças que vendem mais e com material de suporte completo. E não esqueça de registrar tudo por fotos antes de um envio. 5, prepare a revendedora antes de ela sair vendendo. Então, apresente a marca, treina sobre o produto, orienta sobre abordagens. 6, controles com ferramentas certas para o tamanho da sua rede. 7, ciclos curtos de prestação de contas e formas de pagamento claras. 8, estruture comissão em escala progressiva para criar um incentivo real. 9, mantenha a rede viva com suporte, comunicação, direcionamento e reconhecimento. 10, apoie com material de marketing, fotos, textos e ações sazonais. 11, escale com segurança, só cresce quando estiver estrutura, para estar tudo funcionando muito bem. E 11, quando os sinais de abandono aparecerem, tenha coragem de encerrar o ciclo e recuperar o seu estoque. Rede de revendedoras bem construída é o que transforma um negócio individual num negócio que vai escalar. E agora você tem tudo o que precisa para construir sua própria rede de revendedoras. E na próxima quinta-feira temos mais temas para ajudar nas suas vendas e na sua escalabilidade do seu negócio. Um grande beijo e até breve.